Olá você, querido aluno e querida aluna! Começando um novo assunto, equivalentes de produção. Para entender essa técnica equivalente de produção, vamos lembrar que, regra, as empresas elas produzem ali em grandes quantidades. Por exemplo, uma fábrica ali de iogurte que tem um produto Y, ela produz aquele produto Y em grandes quantidades, utilizando ali um sistema de acumulação por processo ou produção contínua, tendo em vista a produção em grande massa. E aí ela precisa apurar os custos dessa produção. Porém, é importante lembrar que durante um processo produtivo, eu posso ter unidades acabadas no período, mas podem ter unidades que não foram acabadas, que não foram concluídas no período. Também são chamadas ali de unidades de produtos em elaboração ou semi-acabadas. Então, vem aí essa técnica equivalente de produção para justamente ajudar a que a gente possa apurar o custo da produção e verificar quanto significa daquele custo para as unidades acabadas e para as unidades não acabadas. É isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então vamos lá na telinha equivalentes de produção. As entidades que adotam a técnica equivalente de produção podem ter em estoques unidades de que tipo, Felipe? E aí nós vamos fazer a nossa avaliação. Eu tenho unidades iniciadas e acabadas dentro do período atual que nós estamos analisando. Eu tenho iniciadas no período atual, mas que só serão acabadas em período posterior. Quando eu digo período contábil, é exercício social, período de um ano. Regra: iniciadas em período anterior e acabadas no período atual. Iniciadas em período anterior, cujo processo de produção prosseguiu no período atual, mas que serão acabadas somente em período posterior. Às vezes um bem de grande valor que tem um tempo razoável ali para produção. Tranquilo? Perfeito. Show de bola! É isso então que a gente tem aqui no nosso estudo. Pontos aí bem importantes, como a gente já demonstrou aqui para você. Beleza? Vamos então aqui ver o conceito de equivalentes de produção e equivalente de produção. Então, equivalente de produção é a técnica a qual transforma os produtos em elaboração, ou seja, produtos não acabados, em produtos acabados, por meio da multiplicação do grau de acabamento, ou seja, qual da produção ali é 100%, ele já acabou 70%, pelo grau de acabamento, pela quantidade de unidades em elaboração, para que eu possa fornecer o meu estoque aí de produtos em elaboração. É isso que a gente tem aqui. E agora vamos ver um exemplo na prática, para ficar aqui bem mais fácil. Olha, exemplo, eu tenho um custo da produção no período de R$100.000. Eu tenho 1.000 unidades que foram iniciadas em um determinado período. Eu tenho 600 unidades que foram concluídas. E eu tenho 400 unidades que estão semi-acabadas no estágio de 50%. Acabadas. Fechado? Beleza? E aí eu quero o cálculo do equivalente de produção, eu quero o cálculo do custo unitário do produto e eu quero o cálculo aí do custo dos produtos em elaboração. É isso que a gente vai fazer. Então, como é que fica o procedimento, Felipe? Olha, o procedimento é as unidades
equivalentes. O E, ela vai ser igual às unidades em elaboração vezes percentual de acabamento. Tranquilo? Então, pessoal, nós temos que as unidades em elaboração são 400 unidades semi-acabadas e elas estão no estágio de 50% acabadas. Então, eu pegaria aqui, ó, 400 vezes 50%. Isso é igual a 200 unidades. Tranquilo. Aí eu tenho aqui o equivalente de produção ou seja, o equivalente de produção seriam as unidades concluídas mais as unidades em elaboração. Claro, eu vou pegar as unidades concluídas, que são 600 unidades, e vou somar as unidades em elaboração, nesse caso aí, que correspondem, meu amigo, minha amiga, à proporção de que como se estivesse acabadas. Então, se eu tenho 400 unidades, que a metade do processo já foi acabada, isso é a mesma coisa que dizer como se eu tivesse 200 unidades acabadas. É isso que a gente vai fazer. Então, aqui, a gente vai somar mais esses 200 unidades, que está aqui, ó, e isso vai ficar sendo 800 unidades. Beleza? Show de bola? Pronto. E aí, como é que fica aqui o nosso custo unitário? Olha, o custo unitário do produto ele é igual ao custo da produção do período dividido pelo equivalente de produção. Custo da produção do período 100.000 dividido pelo equivalente de produção de 800. Isso vai dar igual a 125. Beleza? 125. Tranquilo? Aqui eu cortaria 2 zeros. 1.000 por 2 dá 500, por 2, 250, por 2, 125. E o cálculo do custo dos produtos em elaboração, eu ficaria custo dos produtos em elaboração vai ser igual às unidades equivalentes vezes o custo unitário do produto. Show de bola? Tranquilo.
Pronto. Aí eu tenho unidades de equivalente de produção, 200 unidades, vezes o valor do custo unitário, que é 125. Isso vai ser igual. 2, 0, 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. Isso daqui vai dar 25 mil. Perfeito? Pronto, bom demais. E aí é o procedimento que a gente faz, claro, aqui a gente vai agora trazer exemplos, fazer questões, treinar, para que a gente possa cada vez mais estar preparados. Esse é o equivalente de produção. É fazer a equivalência de produtos não acabados, como se estivessem acabados, na proporção dos estágios que eles estão aí de acabamento em relação ao produto. Fechado? Excelente. Bom demais. Bom demais. Vamos então aqui estudar agora os graus de acabamento distintos. Então, os custos, eles são de matéria-prima, de mão de obra direta e também de custo indireto de fabricação. Então, de acordo com isso, nós podemos ter graus de acabamento distintos. Grau de acabamento distintos. Combinado? Então, como é que fica aqui, Felipe? Olha, eu vou ter meu custo unitário, que eu vou encontrar pegando a matéria-prima, dividindo pelo equivalente de produção da matéria-prima, mais a mão de obra direta, dividido pelo equivalente de produção da mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação, dividido pelo equivalente de produção do custo indireto de fabricação. Beleza? Então, é só fazer a proporção para cada item. Claro, a gente vai fazer também exemplo para você verificar como isso funciona. Combinado? Como isso funciona. Então, vamos lá. Olha, exemplo. 1000 unidades foram iniciadas em um determinado período. Dessas 1000 unidades que foram iniciadas, 600 unidades foram concluídas e 400 unidades estão semi-acabadas e receberam diferentes graus de acabamento dos fatores de produção, de forma que foram consumidos 48 mil em matéria-prima para custear 90% delas, 36 mil em mão de obra direta para custear 75% delas, 16 mil em custo direto de fabricação para custear 50% delas. Cálculo do equivalente de produção para cada fator e cálculo do custo unitário do produto. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos lá, olha. Eu tenho o equivalente de produção da matéria-prima. Vai ficar como?
Olha, o equivalente de produção da matéria-prima seria as 600 unidades acabadas, mais as 400 semi-acabadas, vezes o fator da matéria-prima, que é 90%. Então, vai ficar 600. Aqui eu corto 2 zeros com 2 zeros, 9 vezes 4, 26, mais 360. Isso vai ser 960 unidades. Tranquilo? Show de bola. O que mais, Felipe? Eu tenho o equivalente de produção da mão de obra direta. Eu tenho aqui 600 mais 400 unidades vezes a proporção. Mão de obra direta é 75%. Então, 600 mais 75% de 400, isso vai dar 300. Aqui eu tenho 900 unidades. Beleza? E, por fim, eu tenho o equivalente de produção, CIF. Eu tenho as 600 unidades mais as 400 unidades na proporção de 50%, que é a metade de 400 dá 200. Então, eu vou ter 600 mais 200, que isso vai dar 800, que vai ficar apertado, unidades. Tranquilo? E aí, como é que fica o meu cálculo do custo unitário do produto? O custo unitário, ele é igual ao que, Felipe? Olha, no caso da matéria-prima, eu vou pegar, né, matéria-prima 48 mil e vou dividir pelo equivalente de produção, que é 960. Então, 48 mil dividido por 960, mais 36 mil dividido por 900, mais 36 mil dividido por 900, mais 16 mil dividido por 800, mais 16 mil dividido aqui por 800. Tá bom? Então, quando eu fizer 48 mil sobre 960, isso dá 50. 36 mil sobre 900, isso vai dar 40. E 16 mil sobre 800, isso vai dar 20. Isso daqui é 110, o valor do meu custo unitário do produto, fazendo a proporção de acordo aí com o equivalente em cada item que compõe ali o custo. Fechado? Viram aí como é tranquilo? Como é favorável? Aqui está bem detalhado para você verificar como pode ser cobrado todo esse procedimento e a gente verificar nesse sentido. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá na telinha para a gente avaliar. E por fim, eu tenho aqui, para terminar a aula teórica, uma questão. Uma entidade trabalha com produção contínua por processo. Olha aqui. A entidade produz e vende o produto X. Em X1, os custos de produção foram de 135 mil. No período, a produção de 20 mil unidades de X foi iniciada. Destas, 6 mil ainda estavam em elaboração em 31 de dezembro de X1, restando aí 1/3 do processamento necessário para serem concluídas. Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o montante contabilizado como produção em andamento em 31 de dezembro de X1. E aí a gente vai ver como nós vamos fazer esse procedimento. Então veja, pessoal, olha, das 20 mil unidades produzidas, na verdade iniciadas no ano, 6 mil estavam em elaboração. Então eu tenho aí que os produtos acabados, ele seria igual a 20 mil unidades menos 6 mil unidades. Isso vai dar 14 mil unidades. Pronto.
Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Olha, diante disso, nós vamos fazer, pessoal, aqui a parte da equivalência de produção. Produtos acabados. Eu tenho 14 mil. E qual é o equivalente de produção, que eu posso botar EP, dos produtos em elaboração? Seria eu pegar 6 mil e multiplicar pelo que? Ele disse, olha, pessoal, resta 1/3 do processamento necessário para serem concluídas. Então, 1 menos 1/3, 1 menos 1/3 é o que já foi concluído. Tá? Então, aqui fica 3. 3 por 1 vai dar 3 vezes 1 dá 3. 3 por 3 dá 1 vezes 1. 3 menos 1, isso é 2/3. Então, quer dizer que tem 2/3 concluído. 6 por 3, aqui fica 1, aqui fica 2. 2 por 2 vai dar 4.000 unidades concluídas em relação ao equivalente de produção. Então, a quantidade total é o quê? 14 mais 4, eu vou ter 18.000 unidades concluídas, considerando o equivalente de produção. E aí, o que ele quer, Felipe? Olha, ele quer o valor da produção em andamento, tá bom? A produção em andamento. Então, eu tenho o custo unitário, que vai ser pegar o valor do custo de 135 mil e dividir por 18.000 unidades. Corta aqui 3 zeros com 3 zeros. A gente pode aí dividir por 3. Na verdade, dá até por 9. Tá? (18 por 9 dá 2. 135 por 9, isso vai dar 15. Tá certo? 15 por 2 vai dar 7,50. Então, a produção em andamento ela é igual a 4.000 unidades, que corresponde às 6.000 com 2/3 de concluídas, vezes 7,50. Isso é a mesma coisa que eu pegar 400 vezes 75, tirei um zero, andei uma casa, coloco aqui 2 zero, 4 vezes 5, 20, fica o zero, vai o 2, 4 vezes 7, 28, e 2 vai dar aqui 30.000, tá bom? Vai dar aqui 30.000. Fechado? Combinado? Então, isso daí é o nosso procedimento aí em relação a esse item. Perfeito? Para não ficar vídeos longos demais, a gente vai concluir aqui, mas claro, na aula seguinte a gente tem um bloco de exercícios para fechar com chave de ouro para vocês.